ser. Que hoje eu te amo, não vou negar. Que outra pessoa não servirá. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você, sem ser necessário entender. Que hoje eu te amo, não vou negar. Não, 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 não. Que outra pessoa não servirá. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você, sem ser necessário entender. Não, 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 não. Boa noite, uma salva de palmas. Boa noite, pessoal que nos acompanha aí pela live do Papo de Barzinho. Tudo ok? Tá ao vivo, Ney? Tá ao vivo, Sandro? Hoje estamos ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. E também estamos sendo gravados aí num vídeo que vai ser divulgado na sequência para vocês, tá? Primeiramente, muito obrigado por acompanhar mais essa live do Papo de Barzinho. Hoje um Papo de Barzinho super especial, tá? Vamos falar Papo de Barzinho especial Dia das Mães. Então hoje, nesse dia especial, nada mais justo do que nós recebemos uma visita ilustre e especial, né? Primeiramente, agradecer também as pessoas que estão aqui, estão nos acompanhando aqui também. Nós vamos fazer perguntas, vocês vão estar convidados a participar, interagir, fazer suas perguntas também para a Elza. Estamos aqui também com a banda mais conhecida da região, a mais famosa, a galera aí manda muito bem. Muito obrigado, viu, Jonas, Joel, por ter aceitado o convite. Obrigado, Sérgio. Um grande abraço da dupla Jonas e Joel para vocês. Sejam bem-vindos. Maravilha. Quero dizer também o Jair aqui da Adega, Primatello. É Primatello, né, Jair? Primatello. Da outra vez eu falei... a casa mais charmosa era o cara. Da outra vez eu falei Primatello, ele ficou bravo comigo. Mas tá bom, gente. Então vamos começar. Eu gostaria que vocês recebessem, chamar aqui para frente, receber com uma salva de palmas a Elza Carvalho. Pode se assentar, Elza. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Aquele microfone está funcionando? Tá. Claro, lógico. Por favor, Elza, se acomode. Qualquer uma das duas. Fica à vontade. Deixa eu ver se eu consigo sentar aqui junto com você. Então, Elza, primeiramente gostaria de agradecer muito a tua vinda aqui no nosso Papo de Barzinho. O pessoal fala, sabe, Elza, assim, ó, poxa, mas Papo de Barzinho, né? Bom, só para reforçar, gente, o Papo de Barzinho nasceu, obviamente, num barzinho. Não vou poder mentir para vocês, tá? Mas, assim, o conteúdo do nosso programa é um conteúdo que, se vocês assistirem às outras edições, vocês vão entender quais são os propósitos e os objetivos do programa. Porque, às vezes, está num barzinho, gente, está num congraçamento familiar, e lá nascem várias conversas, várias discussões, né? Vários temas são abordados. Amor, política, religião, futebol. Então, esse é o objetivo, é bom deixar claro, né? Esse é o objetivo do Papo de Barzinho. E hoje, Elza, fico muito feliz por você ter aceitado o convite, né? E a gente estar falando no nosso programa de um assunto tão interessante, que desperta muita curiosidade e muito interesse das pessoas, que é a constelação familiar, que eu tive o privilégio de conhecer através do Sandro, que é da Araucária também, e sou muito grato por tudo que eu aprendi, tudo que eu recebi lá, né? Então, Elza, muito obrigado pela participação desde já, e gostaria que você abrisse respondendo uma pergunta que talvez seja clichê, né? Mas, enfim, é o que todo mundo faz. O que é a constelação familiar, Elza? Então, antes de responder a ele, quero me dirigir a todos vocês e aqueles que também nos acompanham, né, em casa. Então, boa noite, eu os cumprimento com o meu coração. Um abraço bem gostoso para a minha família, que deve estar todo mundo, né, assistindo. Dizer também para vocês da gratidão que sinto por estar aqui hoje, com muitos de vocês que já me acompanham há tanto tempo que estão aqui, né? E eu fiquei pensando, quando fizer lá os 40 mil seguidores, vou celebrar. E aí o universo que teve frequência, cá estou eu aqui, nos 40 mil seguidores, com vocês, numa cantina
que me lembra muito os meus. Então, uma honra poder estar aqui, uma alegria poder estar aqui, né? Então, obrigada, Sérgio, obrigada, Sandro, obrigada, Márcio, Giovana, Josi. São tantas, né? Tantas pessoas. E quando, então, recebi o convite, a princípio eu fiquei pensando, mas vou num boteco. Pensei assim, num boteco. Né? Mas depois o Sérgio, o Sandro, eles foram me contando como era, e eu resolvi, então, olhar um pouco, né? Também fui lá olhar todos os outros que eles já haviam feito. Aí me dei conta que realmente era um ambiente muito bom e que as pessoas ficavam muito à vontade. Eu disse, bom, nunca fiz nada ao vivo assim, não é? Mas acho que vou estar entre amigos, vou estar com família. Sabe de uma coisa, vou experimentar. E cá estou eu, né? Com vocês todos e também aqueles que nos assistem. E quando ele me disse que eu falei, mas o que é que você quer que eu faça lá? Foi essa pergunta. Ele disse, eu gostaria muito que você falasse sobre constelação familiar. Então, aí também, né, gente, ele pegou pesado, né? Ele vai me pedir algo que eu faço, né, assim, servindo a vida através disso que eu me ocupo. E aí eu falei, não vai ter jeito, né? Eu vou dizer sim, e vamos lá para Araucária, aquela terra maravilhosa, vamos lá falar sobre constelação. Então, do que se trata a constelação familiar, né? No primeiro momento, Sérgio, quero dizer a você que nós precisamos, já, no primeiro momento, saber que vamos falar de algo que é o bem maior da nossa vida. Quando nós vamos falar de constelação familiar, nós falaremos sobre algo que todos nós temos, que é a família. E o que me alegra em estar lidando com as constelações familiares e o que ela me encantou foi justamente porque o que ela trata de família. Ela vai se ocupar de família, a materna e a paterna. Isso me encantou quando eu me deparei com as constelações familiares, né? E se a gente pensa assim, esse termo constelação, né? Se a gente pensa o termo constelação, a gente meio que pensa, será que é esotérico, tem a ver com mapa astral? Talvez tenha uma outra coisa, não, né? Trata-se de uma abordagem terapêutica, porque ela está na relação de ajuda. O conteúdo que a constelação familiar trata, ela faz com que a família fique melhor nas suas relações. Né? A constelação ela vai tratar, se chamou constelação devido quando foram fazendo as traduções, né? Porque foi criada por Bert Hellinger, que é um grande mestre, né? Que nos trouxe organizado desta forma que ele nos apresentou. E aí nós fomos percebendo que o que está implicitado dentro do conteúdo das constelações trata-se das relações familiares. É disso que a constelação lida. Ela lida com aquilo tudo que nós temos na família, não é? E a forma que ela foi se colocando para nós irmos trabalhando com as constelações, nós fomos percebendo que a constelação ela foi evoluindo o tempo todo desde que ela foi trazida para nós, né? E nós fomos percebendo que ela lida, por exemplo, dentro da família com os emaranhados. E o que são os emaranhados? São todos os problemas, todos os traumas, tudo aquilo que lá na família, por vezes, queremos acertar, por vezes queremos estar bem com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. E por que às vezes nós não damos conta de estarmos bem assim? Aí o conteúdo da constelação, ela vem e ela nos ajuda, né? Ela dá um suporte para que a gente entenda o que foi que aconteceu para que aqueles irmãos, por exemplo, não estejam se falando. Por que o pai e a mãe não estão tão bem? Por que os filhos copiam tudo aquilo, toda a história do pai e da mãe? E muitas vezes nós prometemos, né, que nós vamos fazer tudo diferente. E, de repente, quando a gente menos se dá conta, nós estamos fazendo exatamente igual aquilo que nós vimos acontecer na nossa família. Então, constelação familiar, Sérgio, é uma abordagem de terapia. Ela vem de encontro a trabalhar, a oferecer para nós um suporte de conteúdo, mas é um conteúdo que ele é concreto e ele é real, não é? É algo que você aprende, você pode aplicar, porque ela está dentro de uma possibilidade de que ela vai oferecer para as relações, nós podemos saltar daquilo que nos traz problema, não é?
E é uma vivência, é muito sensorial, né? Então, falar de constelação familiar é falar, no primeiro momento, como é que a gente vai se beneficiar dela para nós ajudarmos lá, nas relações da nossa família. Onde quer que nós estejamos. Onde quer que nós estejamos, na empresa, em casa, no trabalho, enfim, onde quer que a gente esteja, nós podemos usufruir dessa ciência maravilhosa chamada constelação familiar sistêmica, né? Porque o embasamento dela é, de fato, um conteúdo que nos proporciona, Sérgio, muitos entendimentos. Dos entendimentos, muitas compreensões. E nos leva mesmo, de fato, a ter um encontro maior, né, maior com a nossa própria família. E esse entendimento faz a gente ter uma nova atitude, né, perante as relações, com as pessoas, enfim. Penso que seja um bom começo esse. Bom, maravilha. Só lembrando vocês, Elza, nós falamos hoje para o Brasil inteiro, né? Tenho então certeza. Você vai me direcionando aí. Estamos lá naquelas 2, 3 câmeras, okay. Nossas câmeras ali. Falamos para o Brasil inteiro. Então, nós anunciamos um grande presente a todos vocês que estão nos assistindo das suas casas. Tá? Todos aqueles que curtirem, compartilharem e comentarem a publicação nossa, a nossa live no Papo de Barzinho, vão estar concorrendo a 2 constelações, né, Elza, lá no Espaço Conviver, em Curitiba. Então, agradeço já imensamente. Tá? Elza, bom, eu gostaria agora, para nós darmos mais uma harmonizada... Será que ele vai pedir para eu dançar? Daí eu não vou dançar. Vamos ver mais um pouquinho de Jonas e Joel aí? Vamos lá? Então, vamos lá. Bom, já que a gente está falando de família, que é o bem maior, preparamos uma música para as famílias. Ai, que maravilha! Vamos lá. O nome dela se chama Tua Família, Anjos de Resgate. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita, nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, tua família, nossa família. Obrigado. Programa ao vivo é sempre assim, né? O pessoal ali falando para a gente se movimentar, a produção. Tá bom, é isso aí. Jonas e Joel, eu conheço esses garotos aí há muito tempo, do tempo que eu era Cristo. Uma época eu fui Jesus. 10 anos quase, né? Não, nós fazíamos teatro da Paixão de Cristo. Inclusive, na semana passada, nós tivemos aqui a presença do Cristo mais famoso de Curitiba, do Grupo Lanteri, né? O Massi, nos deu a honra da sua presença. E quem estranha, né? Os meninos do sertanejo fazendo aí essas músicas lindas aí também com enfoque na família, mas eles fazem parte do movimento de casal, né, Jonas? Santa Terezinha. Santa Terezinha. Mandar um beijo para todo mundo lá. Legal. Pastoral familiar. Legal, é isso aí.
Então não é só o sertanejo, né? Vocês que vê o pessoal na noite aí... Somos dupla sertaneja e dupla católica. Católica, também. Isso aí. Mas tá bom. Pessoal, vamos andar um pouquinho, vamos fazer os câmeras-mans trabalharem. Então, plateia, primeiramente, mais uma vez, agradecendo a presença de todos vocês. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Firme e forte? Então tá bom. Pessoal, é assim, ó. Então, eu acredito que muitas pessoas aqui queiram tirar suas dúvidas, compartilhar. Tá? Já de início, eu gostaria de saber se alguém tem uma pergunta para a Elza aí sobre constelação familiar. Sem problema, pode se manifestar. Pode participar com a gente aí. Então, estão tímidos, né? Não, tem mais um. Então, vamos. Já temos a primeira da noite aí. Tudo bem? Boa noite, Elza. Como vai? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, esclarecesse um pouquinho como as constelações refletem nas nossas relações de trabalho. Como isso poderia estar nos ajudando nesse sentido, já que é um exemplo da família, né? É o nosso espelho. Então, uma pergunta tão maravilhosa, né, que pode contribuir com todos nós. Afinal, as relações no trabalho, né, elas acontecem desde o primeiro momento que a gente pensa em trabalhar, nós já estamos nos relacionando com esse mundo, né, do trabalho. Então, lá no trabalho, lá na empresa, lá onde nós estamos, e, principalmente, vale lembrar aqui um aspecto bastante importante. Aqui no Brasil, são muitas empresas familiares, né? E a gente percebe, ao longo da nossa caminhada com as constelações, quando nós vamos olhar para algo direcionado para o trabalho, é inevitável que algo vá nos levar para olhar para a família. Muitos dos comportamentos, muito das atitudes, muitas, né? O jeito que nos relacionamos na empresa, lá no trabalho, tem muito a ver com o jeito que nós nos relacionamos na nossa casa. O jeito que lidamos com a nossa mãe, o jeito que lidamos com o nosso pai, o jeito que lidamos com os nossos irmãos, a forma como nós interagimos na nossa família vai dizer muito das nossas atitudes lá na empresa. Com o chefe, com o gerente, com o supervisor. E se somos nós, né, os proprietários, a pessoa que organizou essa empresa, também a gente percebe como é que fica essa relação, eu que direciono, gerencio essa empresa, como é que eu lido com essas pessoas todas que também fazem parte da empresa, né? O conteúdo da constelação, quando nós aplicamos as leis do relacionamento também na empresa, nós vamos perceber se todos estão nos seus lugares, né? Porque existe uma lei que as constelações trouxeram para nós, e se nós aplicarmos no trabalho também, nós vamos perceber que isso fluirá muito mais lá no ambiente do trabalho, né? Então, qual é a minha posição lá no trabalho, né? Quem é que chegou antes de mim? Quem chegou depois? De fato, do que se trata isso que eu faço lá na empresa? Então, nós estamos cuidando de uma marca, estamos cuidando de um produto, mas a empresa, ela tem um grupo de pessoas que se relacionam. Se nós, então, estivermos, né, dentro desse equilíbrio nas relações, se eu sei o meu lugar, se eu estou de fato onde eu devo estar, se eu respeito a hierarquia que existe dentro da empresa, eu não farei ruído nas relações. Então, também, todas as leis que nós aplicamos na família, nós podemos aplicar na empresa, né? Então, quem chegou primeiro? Quem é que fez a empresa, né? Muitas vezes nós aplicamos constelação e a gente vê, não é, o quanto que é importante esses que chegaram depois olhar para aquela pessoa que às vezes começou aquela empresa, só tinha uma portinha. Muitos de nós aqui conhecem, temos histórias assim, não é? E que aquela empresa ela evoluiu, ela cresceu e, de repente, né, com toda a tecnologia, que é maravilhoso, que veio para nos ajudar, de repente, né, às vezes podemos não estar prestando atenção em quem chegou primeiro. Isso faz um ruído nas relações. Isso faz mesmo um desequilíbrio nas relações. Muitas vezes a empresa nem prospera. Não são poucas vezes que eu peço e indico e dou uma sugestão, assim, coloque uma foto do fundador. E lembre-se, se é um casal, põe a foto do casal. E quando olharmos para aquele painel lá na empresa, e vamos olhar lá e vemos, pegar aqui o nome, né, o José e a Maria, vou dizer, nossa, muito obrigada. Olha que império que vocês criaram. Olha quantas pessoas trabalham aqui. E tudo começou lá, né?
pequeno, devagarinho, né, com tanto sacrifício. Então, essas leis também nós aplicamos lá na empresa. Então, se nós temos a hierarquia obedecida, né? Se nós respeitamos a hierarquia de quem chegou primeiro e quem vem depois, tem que respeitar quem chegou primeiro. Isso é uma necessidade, não é nem se eu quero, né? Senão a gente vai ter prejuízos mesmo, né? Então, no trabalho, a gente precisa compreender essas relações, né? E o jeito que eu vou me relacionar, se eu tenho esse entendimento que, por exemplo, na empresa, a empresa tem alma, né? Nós sabemos disso, já há bastante tempo nós já temos muitos cientistas, pesquisadores que trouxeram isso para a gente. A gente sabe que essas relações que acontecem no trabalho, elas são relações a partir de pessoas, não é? A empresa, não estamos falando da parede, mas nós estamos falando das relações em todos os departamentos, né? Então, imagina assim, alguém que chega numa empresa que tem 10, 15 anos, e se ele sabe disso, se ele observa essa lei, se ele observa quem é que chegou primeiro, se ele respeita quem já está lá, não é? Nossa, a acolhida e aquilo que vai fluir na empresa é muito bom, é maravilhoso, sabe? E todos... tem uma lei, que é a lei da hierarquia, mas tem uma lei também que, dentro dessa lei, a gente costuma dizer que o amor, para acontecer em todas as relações e também no trabalho, a gente precisa verificar a ordem. Tem uma ordem, a ordem de chegada. A ordem de chegada ela precisa ser observada na empresa, seja ela pequena, de médio porte, de grande porte, não é? Então... o benefício é fazer com que as relações elas aconteçam de forma harmoniosa, sabe? Porque a gente se sente respeitado no papel que a gente está, na função que eu estou, aquilo que eu sou, não é? Dentro da empresa. Então, fica num equilíbrio e as relações aí elas ficam lado a lado, né? A gente não fica frontal, nós não ficamos frente a frente, pelo contrário, né? Acho que um pouco assim, que eu podia dizer é tão imenso, espero ter ajudado. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Ronaldo? Obrigada. Então, Elza, eu fiquei pensando nas dificuldades que os filhos têm com as mães, né? E com os pais, e que acaba gerando uma grande guerra, né? Porque um culpa o outro, né? E normalmente os filhos têm a tendência, nós filhos, né? Temos a tendência de achar que a culpa é do meu pai e da minha mãe, né? De conflitos que nós temos. Então, como a gente resolver tudo isso, pensando no Dia das Mães agora, né? Como passar esses dias, né? Como entender melhor essa mãe, na questão da gratidão que você falou, né? Respeitando essa hierarquia, como a gente resolver isso, né? Como conseguir se entender nos conflitos que nós temos com os pais. Maravilhoso isso, né? Estamos na semana tão especial, né? Lembrando dessa mulher fantástica, né? Maravilhosa, a mulher mais importante da nossa vida, né? Queiramos ou não, graças a essa mulher, né? E claro que todas as vezes que eu vou falar de mãe, eu sempre vou trazer aquele homem que fez a minha mãe ser mãe, que é meu pai, sabe? É o Dia das Mães, mas para mim, eu preciso trazer o meu pai junto na fala, né? Eu preciso deixar os dois juntos, o pai e a mãe, porque é esse pai que contribuiu para que essa moça, essa menina, né, um dia fosse mulher e se tornasse mãe, e nos trouxesse a vida, né? Mãe é um caso bem sério, né? Mãe, me parece assim, se a gente for fazer uma coisa mais leve e dizer que nós somos muito iguais, né? Não é verdade? Temos mães aqui? Temos mães? Pois é. Temos filhas também? Temos filhas? Temos netas? Viram? Está tudo aqui. Está tudo aqui, né? É muita gente que está conosco hoje aqui, né? Se a gente lembrar dessa ancestralidade, né? Quando nós pensamos na nossa mãe, e trazendo esse pai junto, e no momento que ela se transforma mãe, nós vamos lembrar que é o ponto onde nós jamais vamos conseguir pagar por isto. Nós vamos poder retribuir muita coisa para as nossas mães, para o nosso pai, muita coisa. Mas esta vida que nós recebemos, esta daí, a gente tem que inclinar a cabeça e dizer, sabe, mãe,
De fato, aconteceram tantas coisas, mas tem algo que eu tenho mesmo que dobrar minha cabeça, é para essa vida que você me deu junto com meu pai. De novo, eu vou por esse homem, sabe? Eu acho que dia de pai e dia de mãe, gente, é todo dia, tá? No maio a gente vai fazer uma coisa especial, mas nós precisamos, cada vez mais e mais forte, trazer esse pai, essa mãe junto para a nossa vida, falar mais sobre isso com as crianças, contar mais sobre isso onde quer que nós estejamos. E aí essa pergunta que você me faz me remete aqui. Qual é a atitude que eu vou ter que será copiada por aqueles que vêm também por mim, né? Pelos filhos, pelos netos, né? De que forma que eu vou me dirigir para minha mãe? O que eu posso olhar nessa senhora, nessa moça, nessa mulher, que é minha mãe hoje, e como é que eu posso entender o que foi que aconteceu? Existe um caminho que eu costumo entregar assim para a gente ficar mais próximo da mãe. Próximo no sentido do pensamento, porque a mãe está em nós, né? A mãe, nós somos a nossa mãe, nosso pai. Isso é inevitável, né? Existe um caminho bem gostoso da gente fazer, é da gente começar a entender um pouco a história da vida da nossa mãe. Vale a pena. Sabe, antes da gente sair e comprar o presente, e que é bom dar um presente, as mães gostam, né? Comprar uma flor, de preferência com raiz, porque daí a flor não murcha nem morre, né? Que as mães também gostam. Pergunta para quem está aqui, né? O que é que eu devo olhar para minha mãe? Se eu fosse fazer agora um bilhete para minha mãe, um cartão, o que eu deveria colocar nesse cartão? O que eu iria agradecer à minha mãe? A primeira frase: mãe, obrigado pela vida. Sem você, eu não estaria aqui, né? O segundo passo seria a gente começar a compreender esta mulher. E aí, você sabe que tem um jeito... Como que é seu nome? Sabe, Ronaldo, tem um jeito que eu fiz, assim, quando eu fui trabalhar com a minha mãe. Eu comecei a imaginar minha mãe criança. Imaginei a minha mãe também mocinha. Imaginei a minha mãe mais jovem, se casando, tendo filhos. E nenhum filho vem com um manual de instrução, né? Como é que a gente vai sendo mãe? Ela foi mãe, né? Imagina, por exemplo, no meu caso, há quanto tempo atrás. Então, eu fui imaginando assim, quais os sonhos da minha mãe? Como é que foi a infância dela, né? E aí me deparo com algo, né, que a minha mãe ficou sem a mãe fisicamente, muito pequenininha, né? Só isso já me pôs a pensar, puxa vida, eu pensei na hora, Ronaldo, mas a minha mãe foi mesmo uma guerreira. Mesmo tendo ficado sem a mãe tão pequenininha, ela conseguiu seguir adiante, casou-se e teve uma ninhada de filhos. Eu sou um deles, né? Só isso fez com que até o que eu ia escrever para ela mudou completamente, sabe? Porque, assim, qual é a história de vida? Por que será que minha mãe, às vezes, gritou? Por que será que, às vezes, a minha mãe bateu? Eu não estou dizendo que não doeu. Teve uma pessoa que falou assim para mim, mas, Elza, parece que não doeu para você, se você apanhou. Alguém me perguntou, disse, claro que doeu. E a minha mãe, nem sempre, né, uma italiana, né, da Calábria, né? Então, às vezes, a gente não podia, né? Vocês compreendem o que eu estou dizendo, né? Mas, perto do que foi, eu acho que eu tive o melhor, né? Então, eu fui lembrando um pouco dessa história. Como é que a história da minha mãe se fez? Quem que é essa moça? Quem que é essa mulher que resolveu ser minha mãe? Né? E, claro, que se a gente compreende a história, a gente para de julgar, porque julgamos muito a nossa mãe. E, claro, que, às vezes, eu me lembro que uma vez eu disse para minha mãe, mãe, mas, assim, por que você nos batia tanto? Ela dizia, eu também aprendi assim. Eu também não sabia fazer muito bem diferente, não é? Mas tenho certeza, né, que nós devemos ter apanhado muito menos. Agora, claro que doeu. Muitos castigos que a gente sabe que a gente levou, também não vamos deixar aqui tudo cor-de-rosa. Mãe é mãe, mãe é de carne e osso, né? Mãe é uma mulher que tem sensações, mãe é uma mulher que tem lá um bando de filho para cuidar, que tem todas as coisas para fazer, não é? Não vamos transformar nenhuma mãe em santa. Não se trata disso. Né? Se a gente olhar para a mãe dentro da dimensão humana e não de santidade, nós vamos ter muito mais compreensão com essa mulher. Nós vamos olhar para ela e falar, nossa, mãe, você deu muita conta? Muita conta? Meu Deus, você deu conta de todos nós.
né? Então, olhar essa história, compreender essa história, parar de julgar essa mãe, sabe? E aproveitar mesmo que a história dela faça com que a gente compreenda que ela nos entregou muito e que a gente, com certeza, já está fazendo diferente, né, com os filhos. Muito diferente. Nós somos capazes de fazer. Agora, se a gente continuar julgando, se a gente continuar separando essa mãe da nossa vida, vocês podem ter certeza que o prejuízo é enorme. Quando nós julgamos a nossa mãe, nós imediatamente nós fazemos uma exclusão. Quando nós excluímos, nós desequilibramos. E aí nós vamos pagar um preço muito alto, sabe por isso? Porque não tem outro jeito, né? O caminho é o caminho da gratidão, o caminho do reconhecer, que, apesar de tudo, ela deu conta, né? Não sei se ajudei, Ronaldo, espero que sim. Oi. Só um pouquinho, Gil, vou chegar aqui. Uma pergunta agora, nós vamos atender uma pergunta feita pelos internautas, agradecer aí a audiência, hein? 70 pessoas ao vivo, uma grande audiência. Muito obrigado. Eu gosto dos 140, e vocês? Eu também que maravilha. Lembrando vocês que todos que curtirem, compartilharem e comentarem a nossa live vão estar concorrendo a 2 constelações lá no Espaço Conviver. Mas vamos à pergunta, né, Gil? A pergunta é da Fabiola. Quando temos bloqueios em relação à prosperidade e à fluidez na vida profissional, se deve ao relacionamento com a mãe ou com o pai? Ou com um deles, ou os dois? Fabiola, né? Oi, Fabiola, coisa boa, né? Uma boa pergunta essa, né? Voltamos para um tema que é o tema da prosperidade, né? De novo, nós vamos falar de quem? De novo, vamos falar de quem? Daquela mulher que se chama mãe. E numa semana tão especial, né, que nos lembra tanto dessa mãe, dessa vida que ela nos entregou. Sabe, Fabiola, assim, ó, tem um caminho da gente pedir bênção. Sabe? Essa bênção que vem da mãe é a bênção que vai abrir as portas para nós nos sentirmos completos no nosso humano e nós irmos para as relações. Quando nós não tomamos essa bênção da mãe, nós não vamos para esse nosso humano, nós ficamos, parece que algo falta para nós. Fica um vazio que nós não tomamos. Então, a nossa relação, onde quer que nós estejamos, se nós estivermos bem na mãe, nós também faremos o mesmo comportamento que nós temos com ela, nós vamos usar onde quer que nós estejamos. Então, se nós, né, entendermos que a vida só foi possível, né, até para a gente reclamar, né, gente? Para a gente reclamar, dizer uma porção de coisa, né? Se a mãe e o pai não tivessem trazido, nem isso nós poderíamos fazer, não é? Então, Fabiola, assim, ó, a bênção da mãe nos coloca de volta no sentimento profundo do humano que habita em nós. A bênção da mãe, quando eu tomo a minha mãe, eu tomo de fato esta vida que ela me deu. De posse dessa vida e desse reconhecimento, porque a vida está em mim, ela se faz, de posse desse reconhecer que eu estou viva, e graças a essa mulher, e também, claro, que, de novo, vou trazer o pai. Sempre o pai vai estar juntinho, não é? Então, quando eu tomo essa bênção, eu digo sim para a minha mãe. Se eu disser sim para a minha mãe, eu estou dizendo sim para a vida. E, olha, as coisas melhoram. Por quê? Porque eu saio desse ruído, desse julgar. Porque quando eu não tomo a bênção, eu não tomo a minha mãe, eu estou dizendo não para a vida. Então, tudo que se apresentar para mim ficará enroscado, do jeitinho que eu estiver enroscada com a minha mãe. Então, tomar a bênção significa, eu digo sim para as relações, eu digo sim para a vida, eu digo sim para aquilo que facilite para mim as minhas relações. E a mãe é o caminho. A mãe é o caminho, né? A mãe é essa bênção da vida, essa gratidão, esse apreço que eu devo ter e preciso reconhecer, né? E o pai me abre para o mundo. O pai me põe nas relações do mundo. Imaginemos, então, se somos capazes de dobrar a nossa cabeça para esta mulher e para este homem. A vida se manifesta em mim de uma forma fluida. E o mundo diz, ok, pode vir, filho ou filha, porque, olha, o mundo está aqui te esperando, na bênção deles. Senão, gente, eu não tenho estrutura para as relações. Não tenho estrutura. A estrutura para as relações começa quando eu tomo minha mãe e tomo meu pai. Viu, Fabiola? Então, prosperidade aí é dizer sim para essa mãe. Viu? Com todo o seu amor, com todo o seu coração.
Quanto assunto, né, Elza? A gente vira madrugada aqui e não termina os assuntos, né? Mas, Elza, dá uma pausinha para você tomar uma água, tá? E, nesse momento, eu gostaria de agradecer aqui o nosso patrocinador de hoje, o Laboratório de Análises Clínicas Nassar, que você vê aí nas imagens, as instalações, né? Todos os serviços que eles oferecem aí, o melhor laboratório da cidade, com certeza. Agradecer também a sempre apoiador aí, Ney Franceschi, proprietário da LED Araucária, fazer a sua divulgação do seu negócio lá, tenha certeza que vai render muito para você, vai trazer muita prosperidade, também a gente falando de prosperidade, né, vai trazer muita prosperidade, lucro e coisas desse tipo. Agradecer a Raco também, nós vamos fazer sorteio de um brinde, né, que muito gentilmente a Rosângela, é isso, Sandro, lá da Raco, né, nos trouxe, tá? Então nós também... Lembrando, pessoal, que vocês que curtirem, compartilharem e comentarem a página, na página do Papo de Barzinho, vão estar concorrendo aí a estas 2 constelações lá no Espaço Conviver, pois a Elza fala um pouquinho mais sobre o Espaço Conviver, e o brinde especial lá para as mães da Raco. Ô, pessoal, então vamos lá, de música? Toca mais uma pra gente aí, Joel, aquele modão bonito aí. Vamos lá, então. Um clássico sertanejo. Ando devagar, porque já tive pressa, leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como o velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve este sorriso, porque já chorei demais. Uma salva de palmas! Obrigado. Grande Jonas e Joel. Galera, conta aí para aqueles que queiram contratar vocês para animar as festas, com certeza, garantia total de sucesso. Manda o telefone de vocês aí. Com certeza. É só adicionar lá também, Facebook, perfil 1 e 2, Jonas e Joel. Também tem
o nosso canal no YouTube, Jonas e Joel, adiciona lá também, tem Instagram. E também do nosso escritório, 99914-9886. 99914-9886. Só fazer aquele barulho assim. Vai aparecer nos caracteres ali, pessoal que quiser contratar, né? Não, olha, tenha dúvida, gente, não tenham dúvidas que é um show de primeira linha aí, essa rapaziada aí que tá, eu sempre falo, né? Obrigado. Estão prestes a estourar nesse Brasilzão aí. Bom, pessoal, hoje nós temos uma presença aqui muito ilustre, aliás, todos vocês são ilustres, né? Mas vocês vão entender o que eu estou falando. Gostaria de agradecer também o Alex, do Rotary Club, que está aqui, já foi entrevistado no Papo de Barzinho, a Fanny, que esteve com a gente na última edição, né, do Papo de Barzinho, Fanny, a ex-diretora da Fanny, da CSN, agora aposentada, né? Aposentada de lá, né? Mas fazendo um belo trabalho, que se falou no último programa nosso aí. Então vem para cá, Elza, só com o microfone aqui, poxa, vem para cá. Ô, louco, meu. Vamos lá. Quer falar? Quer ouvir uma pergunta? Você comanda. Pode mandar pergunta, sem problema. Diga aí. Só um pouquinho, deixa eu colocar com o microfone para não... Marcinha Kobiama. E quando a vida não nos dá filhos, isso tem consequências? Então, Márcia, assim, ó, os filhos, eles compreendem, estão dentro de uma compreensão que é o futuro, né? Quando nós nos relacionamos, homem e mulher, temos os filhos, esses filhos compreendem, então, que é o futuro se coloca. Se não temos filhos, é muito simples, o futuro não tem futuro, né? Aquilo vai até onde tem que ir, né? Começo, meio e fim, mas esse futuro que os filhos nos dão, nessa possibilidade aí não tem. Sem futuro. Né? Mas antes até de vir uma outra pergunta, quero me dirigir a esse menino, ele é tão jovem, não é? Quero dizer para você assim que... então, mas você quer fazer uma troca, eu faço uma boa volta. Eu quero dizer a você assim, o quanto que é maravilhoso, né, ver alguém que se põe nesse caminho, sabe? Quando você fala de comunicação, sabe, também enquanto... neurolinguista, né, que trabalhei muito com neurolinguística, mas quando eu fui agregando sistêmica, sabe, e fui compreendendo o conceito sistêmico dentro da comunicação, a gente ganha numa qualidade dentro das relações, sabe? Então, é maravilhoso ver você nesse caminho, né, que você fala das mulheres, né, e tudo, é maravilhoso, mas, sabe, quando eu olho para os homens, e olho para você agora com todo o respeito que tenho a você, por você estar, né, nessa empreitada aí, né, pondo a cara mesmo, né, para fora e vamos lá. Eu quero dizer a você que, de fato, sabe, nós mulheres precisamos compreender rapidamente que somos nós que trazemos homens ao mundo. É dentro de nós que homens e mulheres se fazem. Portanto, né, é necessário que a gente olhe para os meninos. Lá no nosso conviver, nós temos muitos homens que frequentam lá. E querem saber, eu gostaria de ter assim, 50% de homem, 50% de mulher. O equilíbrio se dá lá. É maravilhoso. Tomara que você consiga ter mais homens no seu trabalho. Eu desejo isso mesmo, assim, com profundo respeito a você. Não é? Então, homens e mulheres, só é possível esse equilíbrio quando nós temos os dois mesmo juntos, né? E somos nós as mulheres. Nós é que temos esses meninos dentro de nós, né? Eles se fazem dentro de mulheres. Então, quanto mais pudermos trabalhar as mulheres e podermos olhar para esses meninos, esses homens, de uma forma diferente do que olhamos, né? Nem mais e nem menos, mas num equilíbrio fantástico, sabe? Eu penso que acho que começa a ficar assim mais saboroso falar das relações entre homens e mulheres. Fica bom, sabe? Bem bom, mas um prazer mesmo estar aqui com você e dividir com você isso aqui. Elza, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que sempre me chega. A gente conversa hoje com várias pessoas e que passam por um problema que é muito comum, que são divórcios, separações, crises conjugais, né? E é uma coisa que a gente sempre ouve assim: poxa, mas eu fazia tanto, eu era tão bom para minha esposa, ou a esposa falou, eu era tão bom para o meu marido, e mesmo assim eu acabei perdendo o casamento.
E eu aprendi um pouquinho lá no Espaço Conviver sobre a questão do dar e receber, alguma coisa nesse sentido, né? Então, dentro de uma visão sistêmica, Elza, como que se explica isso? Qual que é a visão sistêmica desses desequilíbrios que acontecem numa relação conjugal? Então, uma pergunta maravilhosa. E quero aqui ressaltar quando esse menino, né, eu vou chamá-lo de menino, porque isso só tem 40 anos, o Sérgio, ele traz a questão da comunicação, que é primordial mesmo, que é fatal, né? Ele é pontual dentro de uma relação, onde quer que nós estejamos, né? Se nos comunicamos e aprendemos como o outro funciona, verdadeiramente esse é o caminho que você leva para as pessoas, né? Eu quero dizer assim para vocês que a necessidade do casal, dessa família atual que se forma, não é? Todos nós temos família. Enquanto homens e mulheres, nós temos família. Nós temos. Só é possível estarmos aqui porque temos família. Temos uma família. Quando vamos, então, para a nossa família, nós vamos para uma família atual. Mas a gente chega com família. Todos nós temos pai, irmão, temos família. Essa família, ela nos marca muito, sabe, Sérgio? Ela nos deixa um legado, nos deixa uma herança de emoção. A família na qual nós convivemos, que a gente chama de família de origem. E quando nós vamos para o casamento, nós levamos essa família que nós temos de origem, nós levamos nas nossas relações. E muitas vezes nós chegamos lá e às vezes nós temos um pouco de uma percepção distorcida de que nós vamos fazer diferente do que a gente via lá na casa da nossa mãe e do nosso pai. Ou pode acontecer que o menino olhe para a família da menina, da moça, da mulher, e ache que aquela família é muito diferente. É muito diferente. Nossa, mas é uma família... a minha família é melhor. Normalmente não vê diferença só, mas começa um julgamento. A minha família é melhor porque é assim, e porque a sua família não é tão boa quanto a minha. Então, quando nós vamos organizar os casais, organizar, entre aspas, né? Quando nós vamos dar a eles possibilidades de uma nova percepção, nós fazemos com que eles compreendam que a família de cada um é certa do jeito que é. A gente precisa começar já por aí. Mas, Elza, lá na família do meu marido tem alcoólatras. Sim, e daí? Mas lá na família do meu marido também tem pedófilo. Eu continuo perguntando, sim, e daí? Lá na família tem criminoso. Eu continuo perguntando, sim, e daí? O criminoso pertence, o pedófilo pertence, todos pertencem. O que cada um nós temos que, né, encaminhar para tratamento, que a justiça seja feita, nós não estamos entrando nesse mérito aí. O que nós estamos dizendo é o seguinte, que quando nós casamos, Sérgio, nós casamos com a família também. O pacote é completo. Quando a gente casa, nós casamos e essa família de origem vem junto. E muitas vezes nós achamos que nós vamos excluir essa família quando nós estamos, então, a dois. Então, agora eu estou casado, não quero saber da minha família. Não, essa família continua junto. E, às vezes, nós nos distraímos, sabe? Que a gente, às vezes, fica julgando e fica medindo. O que a família é melhor, no que a família é pior, a minha família é melhor que a sua, e a gente esquece, e isso faz um ruído nas relações, e nós começamos, então, a fazer uma competição dentro da própria família atual. Né? Quantas mulheres competem com o marido ou não aceitam esse marido porque ele não parece o pai? Muitas vezes o marido não consegue ter, né, 100% de chance com aquela mulher, está inteiro com aquela mulher, porque ele gostaria que ela parecesse com a mãe. E nós, mulheres, queremos ser mulheres, né? Nós não queremos ser mãe. Mas só tem um jeito também, sabe, Sérgio? Quando eu olho para a família do meu homem, do meu marido, e eu tomo essa família no meu coração, seja ela com que ela venha, o que tenha lá, o que quer que tenha lá, eu vou dizer, ok, né? Você é meu marido, aquela é sua família, e eu tomo essa família. Eu olho para essa família com respeito, com tudo que tem lá. A mesma coisa o rapaz deve fazer. Esta é a possibilidade que nós temos de irmos para uma nova relação fazendo não diferente, mas tomando a bênção e tendo a possibilidade de dizer, como eu compreendo o que tem lá, eu ganho força para poder fazer uma coisa diferente lá. E ele disse de comunicação, né? Muitas pessoas, muitos casais, ainda se perdem do que seja diálogo. Né? Muitos casais ainda vêm de uma família de origem constituída diferente de conversar, diferente de dizer, de costumes e tradições. A gente precisa respeitar costumes e tradições que as famílias têm, porque às vezes a gente quer brigar, quer mudar o costume, quer mudar a tradição. Não, a gente precisa se aliar a isso.
A gente precisa se aliar. Então, quando a gente vai para a conversa, né, chega uma hora que eu tenho mesmo que ouvir, tenho que ceder um pouco. Mas o ceder, sabe, não adianta eu ceder sem eu compreender também. Não é o ceder só para parar a discussão, né? O ceder dentro de uma comunicação assertiva e eficaz, eu estou cedendo porque eu quero que essa relação caminhe, dê certo. Então, Sérgio, assim, é muita coisa, claro, né? Falar de relacionamento de casal dá para a gente ficar aí muitos dias, não é? Então, é assim, o que é que eu posso, quando olho para a família do meu marido, o que é que eu posso, de fato, dobrar a minha cabeça para aquilo que está lá? Para aquele homem, para aquela mulher, que são os pais dele. E eu olho para essa família e digo, o que tem aí não julgo mais, eu tomo você, não é? Eu sigo com você, mas eu respeito quem está atrás de você. E a mesma coisa o homem deve fazer, não é? Mas a gente sente e percebe que, muitas vezes, Sérgio, a repetição daquilo que a gente viu acontecer lá na família dos pais se faz muito presente na relação atual. Quando nós vamos contextualizando, vamos entendendo a história, nós vamos conversando com alguém, né, que nos leve para esse caminho da compreensão, por que os nossos pais fizeram assim, e eu consigo saltar, né, dessa grande armadilha que a relação nos coloca, e eu posso fazer diferente. Só existe esse caminho, o da compreensão, do entendimento, daquilo que eu me dou conta e digo, opa, então esse homem é o meu homem, não é meu pai. Porque às vezes a gente olha para o marido e fala, ai, mas você não é meu pai. Se o marido sabe sistemicamente, ele vai falar assim, mas eu não sou mesmo, eu sou seu homem. O seu pai é o seu pai. Mas muitas meninas olham para o homem e gostariam muito que ele fosse igual ao pai. Não tem, gente. Igual ao pai é só o pai. E mesma coisa os meninos. Às vezes olham para as meninas, para as mulheres, e, nossa, mas você não parece com a minha mãe. Ou então a gente diz assim, não, mas eu não, né? A tua família é muito assim. Oh, minha família é do jeito que ela é, não é? Então, gente, é um bom começo, né? Quem sabe uma hora a gente venha prosear mais aí sobre casal, né? Por que não? Gratidão. Imagina. Muita gratidão. É um assunto, falei, papo de família, né? Um assunto bem extenso e que pode ser abordado também pela própria Elza lá no Espaço Conviver. Depois, daqui a pouquinho, ela vai dar o recadinho do Espaço Conviver. Agradecer mais uma vez o Laboratório das Análises Clínicas Nassar. Tá? Aparece nas imagens para vocês aí tudo que eles oferecem lá. Muito obrigado pelo apoio, pelo patrocínio aí para fazer acontecer esse papo de barzinho. Falando de amor, né? Vamos tocar uma música de amor aí, Jonas e Joel, para dar uma complementada. Então vamos lá. Velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram um amor numa noite fria de outono, e as folhas caídas no chão na estação que não tem cor, e a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta amor. E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim, a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudades de um beija-flor que me beijou, depois voou pra longe demais, pra longe de nós. Saudades de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. Amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. Uma salva de palmas, galera. Muito obrigado, Jonas, mais uma vez a esses minutos de ouro aqui da Araucária. Pessoal, tem muita pergunta chegando. Elza, olha, recorde absoluto de audiência. Vou trazer você sempre no programa aqui.
Nosso Ibope arrebentou hoje. Está ali com o Jair. Está feliz, Jair? Deu bom, né? Eu falei que ia acontecer isso. Não tem segredo, a Elza aqui é sensacional. Bom, É nós, né? É nós. que essas energias positivas inundem todo o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado. Pessoal, só queria lembrar vocês que estão em casa, principalmente aqueles que estão na internet, estão chegando muitas perguntas. Estava falando com a Gil ali, com o pessoal lá do Conviver, muitas perguntas chegando. Então, eu gostaria de convidar vocês a pesquisarem lá na ferramenta de busca do YouTube por Elza Carvalho, Constelação Familiar. São vários vídeos que a Elza tem lá, né, Elza, que aborda assim de uma forma bem aprofundada vários temas, e tenho certeza que o que você está procurando aí, tá, vai estar lá nesses vídeos do YouTube. Também convidamos também para vocês curtirem a nossa página Papo de Barzinho. Tá? Nós vamos estar trazendo toda semana um assunto extremamente relevante. Brinquei, né, Elza? Que algumas pessoas, poxa, uma Papo de Barzinho, mas está aí, né? A prova está hoje, mais uma vez, papo de família no Papo de Barzinho, papo de vida. Né? E outras coisas, vamos falar de futebol também, vamos falar de religião e vamos falar de política, sim, também, por que não? Né? São temas todos eles relevantes, a gente precisa discutir, né? Precisa, mas em outros níveis, com realmente respeito, sobretudo respeito às diferenças, que é o que sempre nós vamos seguir aqui no programa. Bom, então agora eu gostaria de abrir para mais uma pergunta, pessoal. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai encerrar, temos que liberar os meninos também, que têm compromisso, tá? A gente vai encerrar aqui para a gravação nossa, que a gente está fazendo, para não estourar o tempo na gravação, mas a gente vai continuar mais um tempinho com a live e com os convidados aqui com pergunta. Tá? Então, pessoal, mais alguma pergunta? Pessoal lá do fundo, alguém gostaria de fazer uma pergunta para a Elza? Diga lá, querida. Oi, tudo bem? Meu nome é Bem, Cristiane. você? Tudo bem. Eu gostaria de saber o teu posicionamento das constelações familiares no judiciário. Tenho interesse em saber como funciona mais do teu ponto de vista, tá bom? Obrigada. Eu penso que essa coisa do ponto de vista é bastante interessante, né? Sempre a vista ela tem um ponto, né? Então eu sempre penso assim, a vista do meu ponto, né? De onde que eu olho, né? Sabe que quando as constelações começaram, já se vai um longo tempo, né? Elas evoluíram muito, né? Quando nós começamos, eu sempre conto para o pessoal, a gente ficava 2 horas explicando o que era fenomenologia, que era uma ciência, estava na relação de ajuda, né, da abordagem mesmo para as famílias, e a gente ficava 2 horas contando um pouco e, né, enfim, acolhendo as pessoas para essa nova ciência, e a gente fazia, às vezes, uma vivência de constelação. Né? Então, passado muito tempo, né, que a gente vem aí rompendo essa estrada, né, que é uma estrada longa. Iniciei depois que me aposentei pela Federal, né, e aí fui então para esse caminho. E aí, algum tempo atrás, né, nós começamos a perceber que também existia uma possibilidade de ser aplicada as constelações em todos os níveis, não só na família. Então, logo em seguida, nós já fomos para a organizacional, que são as empresariais, e logo também começamos a olhar para sintomas dentro das constelações, e meio que junto com isso, nós começamos, então, a perceber que estava sendo aplicado nas mediações, e os advogados, então, passaram a interagir com esse conteúdo. Aí nós temos um juiz maravilhoso chamado Sami, que até fiz alguns treinamentos junto com ele, com Bert Hellinger, que, assim, preciso dizer isso, né, que eu sou da turma que fez os treinamentos com Bert Hellinger, né, que é a minha base, né, minha base com relação às constelações familiares, né. Então, o Sami, ele, já vou ter aqui uma intimidade com ele, né? O Sami, ele trouxe para nós essa possibilidade, né, essa abertura para o judiciário. Ele começou, então, a aplicar as constelações familiares nas relações de casais. Então, chegavam lá os processos, né? As pessoas chegavam para falar sobre aquilo que estava acontecendo na relação. Então, ele começou a experimentar essa abordagem para o casamento das pessoas. Eu não vou ter agora uma estatística para entregar, não é? Mas, assim, de 100 casos, né? Vamos imaginar, assim, 95 era feita a conciliação.
não se finalizava na separação os processos, então começou a ganhar uma notoriedade e uma credibilidade junto ao judiciário. Hoje já tem informações, todas a parte jurídica, né, já está abraçando, nós temos sendo aplicado em presídios, né? Então, a constelação ela ganhou essa possibilidade, ela ampliou muito, né? Ela fez um leque de opções, e é maravilhoso, né? E para nós é um motivo de honra. Eu tenho uma gratidão enorme por esse juiz, né? Porque quando ele faz isso, ele dá mais credibilidade ainda à aplicação da técnica, né? Que, na verdade, técnica aqui, deveria até eu mesma puxar minha orelha, porque não é uma técnica, né? A constelação ela está além da técnica, né? Ela é uma vivência sensorial, onde ela mostra para você onde está, de fato, aquele nó, onde que aquele emaranhado se fez, não é? Então, imagina um juiz que vem e ele chancela essa terapia, ele chancela dentro do judiciário. Então, gratidão enorme mesmo, né, a ele que é pioneiro nisso, né, que teve essa coragem de começar, né? Então, nós temos muitos lugares aí que já está aplicando isso no judiciário, né? E penso que é uma conciliação, as mediações agora são todas feitas, voltadas para a questão sistêmica, né? Não é mais comportamental, tudo dentro de uma visão sistêmica, do contexto, né? Então, estamos lá no judiciário e resolvendo muitas questões, processos, né? Nós constelamos herança, vocês podiam até me ajudar, o pessoal, que eu tenho um bando aqui de viciado que está aqui conosco, né, toda semana. Nós constelamos o que é possível de ser olhado, aquilo que a gente não encontra solução, olhamos na constelação, e a constelação vai trazer aquilo que a gente vai olhar e vai dizer, ok, e aquilo, então, se abre, né? Porque quando nós olhamos numa constelação, por exemplo, uma relação de casal que está lá numa pendência, uma alienação parental, né? Pegando o termo do judiciário, uma questão de pensão. Nossa, quando você põe isso numa constelação, aquilo que tinha todo aquele julgamento, às vezes, em cima daquele homem, em cima daquela mulher, a constelação vem e mostra uma outra coisa para aquela relação. É maravilhoso, sabe? É sagrado, é muito sagrado, né? Então, o Sami, a nossa gratidão aí para o Sami, né? Pois não. Elza, então, pois não. Assim, para a versão gravada agora, tá? Nós vamos finalizar. Lembrando a vocês, podem ficar aí, tá? Que ao vivo nós vamos continuar aí no Instagram, no Facebook. Mas eu gostaria que você, Elza, deixasse assim para as pessoas. A gente vive um momento muito trabalhoso, né? Aprendeu, hein? Tirou 10 agora. Obrigado. Tirou 10. Vivemos um momento muito trabalhoso na nossa cidade, aqui em Araucária, no nosso estado, no nosso país. E eu acho que de coisa ruim todo mundo está falando. Infelizmente, você abre uma rede social, né, Elza? Todo mundo tem uma opinião hoje. Infelizmente, é lamentável o nível de intolerância que a gente chegou. Enfim, eu acho que de coisa ruim a gente já está farto, né? Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a tua presença aqui no Papo de Barzinho, tá? E que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, né, aí pela nossa live do Papo de Barzinho. Poxa vida. Então, bom, preciso fazer algo aqui, sabe? Posso falar do que estamos lá, né? Claro. Nós, assim, eu dizia assim para o pessoal que está junto comigo, né? São muitos, né? Então, eu dizia assim, sabe, Sérgio, nossa, quando eu fizer os 40 mil seguidores, eu quero celebrar de alguma forma. Sei lá, vamos em algum lugar, vamos comer uma boa massa. Eu falava assim, vamos celebrar. Gente, estou aqui, né? Saímos de casa, estavam com 40.011 seguidores. Gente, assim, é uma gratidão profunda, é um amor, sabe, que eu tenho por essa coragem, sabe, que, com certeza, eu herdei dos meus, né? Da minha ancestralidade materna e paterna, reverência aqui à minha irmã, que está comigo, a Cida, né, mais velha que eu, enfim, estar aqui, não é? Olha lá, Adega Casa Matiello, é assim que eu pronuncio? Primatiello. Então, falta um Pri lá? Então, vamos falar direitinho, Casa Primatiello. Gente, assim, o que é Primatiello? Digam para mim. Onde eu estou? Eu estou com os meus, com a italianada toda, né? Eu tenho poloneses aqui, tenho ucranianos aqui, tenho índios,
Tenho negros. Tenho negros. O mundo está aqui, né? O mundo está aqui, né? Mas, assim, é uma gratidão profunda por você ter me recebido, viu? Como é que é o nome? Sim, mas o seu nome? Jair. Muito obrigada, Jair. Muito obrigada mesmo. Para mim, tem muito significado hoje isso aqui, para mim. Viu? Muito significado. Nossa, é muito importante eu dizer isso para vocês. Qual é o caminho que a gente tem para a gente melhorar tudo que está aí? Eu vou provar a vocês como é muito mais fácil nós fazermos um caminho onde todos nós, né, estejamos bem. Olhem para vocês. Onde vocês estão agora? Estão aqui, num papo, numa prosa, numa conversa. Quem sabe a próxima a gente faça num círculo grande para que a gente possamos nos olhar, não é? Mas, assim, onde estamos? Muita gente em casa, mas eu não vou olhar para quem está em casa lá, não pode vir, tem as suas questões todas, mas nós todos estamos onde? Falando sobre mãe, falando sobre pai, falando sobre família, estamos juntos. Se eu olho assim para vocês, olha, e eu sei que cada um, se eu colocar o pai e a mãe de cada um atrás de vocês, isso aqui tem uma multidão. E se eu quiser pegar pelo menos a avó materna e os avós paternos, nós vamos dobrar rapidinho o tanto de energia familiar que tem aqui. E quero dizer a vocês, a gente é uma caminhante, né? A gente caminha por muitos lugares, nós conhecemos muita gente, Sérgio. E digo a vocês, acontece muito coisa, mas é muito mais coisa boa do que coisa ruim. Eu digo a vocês que as pessoas querem ser felizes. As pessoas buscam. Se elas tiverem oportunidade, elas serão, elas farão. Nós somos dignos, somos responsáveis, trabalhamos, entregamos o melhor de nós. A maioria de nós faz isso. A maioria, não é a minoria. Quando você escutar algo contrário, imediatamente você deve dizer, olha, sabe, essa sua percepção não está boa. Eu penso que você deveria olhar um pouco mais para as pessoas. Gente, acontece tanta coisa maravilhosa nas escolas, nas famílias. São tantas coisas lindas que são feitas por pai, por mãe, pelos professores, por médicos, por engenheiros. Todas as profissões quero aqui, nos hospitais. Quanta dedicação de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem. Mas quem é que conta isso? Quem é que conta? Nas creches, os educadores, os cuidadores de idosos. Eu poderia aqui ficar, né, por horas lembrando as profissões todas. Gente que cuida de gente. Então, existe muito mais, com certeza eu digo isso para vocês. Pessoas querendo dar o melhor, que trabalham, que pagam suas contas, que são responsáveis. De verdade eu digo isso para vocês. Mas acontece que tem uma minoria, ou alguém usa a minoria para fazer com que a gente fique cada vez mais sem esperança. Então, tenham esperança. Sentem-se com seus filhos, sentem-se à beira em volta de uma mesa, não tenham pressa de lavar louça. Não, conversem mais, façam mais um café, façam mais um chá, façam mais uma cuia de chimarrão, que eu não aprendi a tomar, quem sabe uma hora, alguém me ensine, por favor, porque eu queria sentir o gosto disso, não é? Que dizem que é tão maravilhoso, né? Um bom vinho. Então, assim, mesmo que seja só com um café, nós precisamos, gente, assim, de verdade, cuidar um pouco mais dessa família. Se unam mais. Tudo tem que ser motivo para comemoração. Às vezes nós queremos reunir para fazer uma festa enorme. Não, o que é a festa? É a festa de todo dia. É o nosso almoço. Então, sabe assim, o caminho é que eu cuide daquilo que está bem próximo. Cuidem mesmo, zelem pelas crianças. Às vezes nossas crianças, né, precisam do nosso olhar um pouquinho mais perto, um pouquinho mais junto. Então, qual é o caminho? O caminho é o amor, gente. Mas não é um amor fantasioso, sabe? Esse amor cor-de-rosa, não. Gente, o amor, ele é responsável. Se eu disser que amo, eu preciso me responsabilizar por isso. Me responsabilizar mesmo. Fazer com que tudo caminhe de acordo que traga satisfação, alegria e contentamento, né? Os elogios, aquilo que eu posso dizer, né, para minha mulher, para o meu marido, para os meus filhos, para o meu colega de trabalho, né? É avivar as relações na família.
Só tem o lugar onde a gente vai poder exercitar esse amor sem julgamento. É na família. Que a gente se olhe mais, sabe, Sérgio? Que a gente se abrace mais. Mas não é assim, para fazer de conta, para fazer bonito, para fazer uma selfie. Né? Vejam, cadê as fotos que nós tiramos? Onde estão? Chega uma hora que nós falamos, nossa, a memória do celular está tão cheia, eu vou mandar tudo embora. Né? Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos começando, está ganhando uma força, o outro, não, vamos voltar, vamos ficar nas relações, né? Vamos nos convidar, vamos nos visitar. Né? A gente precisa voltar para as prosas, a gente precisa voltar, e na família, na própria família. E, às vezes, nós não percebemos o quanto que a nossa família é maravilhosa, o quanto que está dando certo. Eu com a minha esposa, olha, eu olho para um casal assim, ó, meu coração se enche. É um casal aí, né? Não estou falando nenhuma bobagem, não, né? É porque, de repente, olha, a gente olha assim, ó, olha para os casais aqui presentes, né? A gente olha e fala, mas como? Como que fala que a gente não quer estar juntinho? É mentira quando diz que família... Não, família é a única possibilidade para a humanidade. Família é a única possibilidade. Ou nós cuidamos da família, Sérgio, ou nós cuidamos da família. Não tem outra alternativa. Não tem alternativa, sabe? Da gente poder dizer, nossa, o que a gente pode fazer? Mesmo que a gente erre, a gente pede desculpa e segue. Então, qual é a palavra que eu deixo para vocês, assim, que eu acredito, que eu confio, sabe, que eu não tenho esperança, não se trata de ter esperança, porque eu vejo, né? Eu vejo, nas minhas andanças eu vejo a família dando certo, eu vejo a família dando certo, né? Embora pode ter lá um tanto de gente que não acredita, bom, o que eu vou fazer? Eu não julgo, eu me rendo a eles, mas o caminho, gente, é o caminho, esse é o caminho da esperança, é a gente poder estar na família, e onde quer que a gente esteja, a gente honrar essa família, e levar essa família conosco, onde quer que a gente esteja. Não tem outro caminho, viu? Eu também não tenho outra mãe para trocar dos 6, também não tenho outro pai que no meu esposo, não tem nada. Não tenho. A minha mãe é minha, a sua mãe é sua, você tem que cuidar, eu tenho que cuidar da minha, não tem como trocar. Portanto, o que essa professora vai dizer? Eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa que eu acredito e pronto, ponto. Eu acredito, eu confio. Eu confio no ser humano, eu confio nas relações. Não é porque confio, porque fica mais fácil. Não. Confiar, acreditar e se responsabilizar por aquilo que a gente acredita e confia, olha, dá trabalho, né? Não dá trabalho? Fazer essa relação perdurar, fazer essa relação ser todo dia uma coisa maravilhosa, não é? Fazer com que a comunicação seja aceita, seja trazida para o coração, né? A comunicação do coração. Nossa, é maravilhoso. Então, o que depender de mim, eu estou aqui, pronta. Né? Obrigado, Elza. Obrigado. De nada. Te agradece uma salva de palmas merecidas. Te agradece muitíssimo a tua participação. Espero que a gente possa nos encontrar em outro momento, tá? As portas aqui da Adega Primatello estão abertas, tenho certeza, e de outras várias portas da cidade vão se abrir para você também. Tá? Eu vi uma adega lá dentro, gente do céu. Mas a gente vai mostrar um pouquinho melhor, né, Zé? Vou trazer meu marido aqui, mas que adega maravilhosa. Ô, Sérgio, você me permite... Claro. Gente, eu preciso render essa homenagem. Eu gostaria que o Dorival ficasse em pé, por favor, Dorival. Cadê o Dorival? Seu Silvestre, por favor. Seu Silvestre, por favor. A minha irmã Cida, que representa aqui toda a minha família. A gente precisa fazer esse carinho. A Josi, que está transcrevendo nos meus vídeos lá, a gente vai fazer um livro. A Gilvana, gente, oh, meu Deus, olha, eles são todos consteladores, viu? Beto, por favor, Beto. Aí, cadê Beto. Márcio? Cadê o Márcio? Cheguei, Márcio. Aqui está o Sandro e está o Sérgio, viu, gente? Que o Sérgio também já viciou, não tem mais jeito. Pedro Nelson, por favor. Ó, Fanny, por gentileza. Olha aí, ó. Agora eu pergunto para vocês, quem tem um time desse junto? Tem ou não tem que acreditar, Sérgio? Tem ou não tem? Olha para ele, Sérgio. Olha que timaço, né? E aí vocês representam todos aqueles, todas as jornadas, todo o grupo de São Paulo. Um abraço para o grupo de São Paulo, né? Um abraço para o grupo de Joinville, um abraço para todos esses alunos que já passaram por lá. Então, muitas bênçãos para vocês, muita gratidão por vocês estarem comigo nessa minha primeira live, para a gente celebrar aí os 40 mil seguidores, e que venham muitos, né? E que venham Salve de palmas. Obrigada. Obrigado. Pessoal, então, continuamos ao vivo mais um pouquinho, tá? Agradecer mais uma vez
o Laboratório Nassar pelo patrocínio, pela nossa ajuda, a Lédia Araucária, agradecer o Jair aqui, Primacello, a Raco também, lembrando que nós vamos fazer sorteio amanhã, Rogério Gaida, muito obrigado aí, Rogério, hoje o Marcelo está representando. Então, pessoal, continuamos na live, tá? E para encerrar a edição gravada, muito obrigado, Jonas, muita gratidão a vocês dois por terem aceito o nosso convite e por terem abrilhantado o Papo de Barzinho. E eu gostaria de pedir para vocês, mais uma vez, deixar o telefone de contato para aqueles que queiram aí contratar os shows de vocês. Com certeza. As redes sociais, né? Jonas e Joel, Facebook, YouTube, Instagram também. Tem a nossa página também no Facebook, Jonas e Joel. O nosso contato é 999 14 9886, 999 14 9886. E a gente ia fazer uma música nossa, a gente vai fazer. Opa! Vamos. Mas, pelo contexto que você fez no final aqui, veio uma luz aqui e a gente preparou uma outra música. Opa. Com relação ao contexto que você fez no final. O nome dela, olha só, Verdades do Tempo. Vamos lá, maravilha. Brado, então, essa música é linda. Vamos lá, Jonas e Joel. Eu não consigo cantar, porque eu me emociono muito com música. Mas vamos lá. Vai. Ajuda a chorar junto, qualquer coisa. Vamos lá, Jonas e Joel, vivo no Papo de Barzinho. Valeu, galera, vamos lá. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque na palma da mão. É preciso ofertar um amor mais sincero, o sorriso mais puro, o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais.